vamos compor a mesa da nossa atividade, em que nós vamos conversar sobre educação em África e dos afro-brasileiros, direitos, saberes, desafios e perspectivas. Nós gostaríamos de convidar a magnífica reitora da Unilab, professora Nilma Lino Gomes, que vai presidir os trabalhos. Obrigada, professora. Convidar o Laurindo Nhacune, que coordena a rede Sul-Sul de Educação de Jovens e Adultos, do Ministério da Educação de Moçambique. Convidar o Antônio Eugênio, representante da sociedade civil e que faz parte da coordenação da Rede Educação para Todos de Angola. Convidar o professor Luiz Tomás, moçambicano, professor da Unilab. E convidar a nossa secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI, do Ministério da Educação, Macaé Evaristo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É um prazer receber todos vocês aqui, colegas, professores, técnicos administrativos, estudantes, a comissão do Projeto ECOS, a comissão da Cadara. É um dia de festa, não só por causa das nossas 2 reuniões técnicas, e é um momento que nós inauguramos esse tipo de articulação aqui na Unilab, como também, como todos já sabem, hoje é dia do nosso aniversário, de 2 anos da nossa universidade. Eu tenho muito prazer de presidir essa mesa. Eu vou passar a palavra para os nossos presentes, para que eles possam também dar um bom dia, os nossos convidados. Assim que terminar essa parte, nós teremos a fala da secretária Macaé e depois do nosso professor Luiz, que vão nos brindar com reflexões sobre o tema dessa manhã. Então, primeiro eu vou passar pelos nossos 2 convidados externos e depois a professora Macaé e o professor Luiz Tomás. Muito obrigada a todos. Professor, por favor. Bom dia a todos e a todas. Desejar que esta mesa redonda decorra nas mil maravilhas e muito obrigado. Ok, bom dia a todos e a todas. Primeiro, desejar feliz aniversário do Dia de África. Desejar que esta mesa redonda traga, de facto, grandes perspectivas daquilo que nós pretendemos para a África e para os afro-brasileiros. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar aqui a todos os estudantes da Unilab, dos vários países, saudar aqui professores, universitários, colaboradores, instituições presentes e dizer que para o Ministério da Educação é muito importante que a gente apoie essa iniciativa da Unilab, que para a gente hoje é uma universidade estratégica na nossa relação de cooperação com a África. E que a gente espera que a gente construa essa cooperação em bases bem mais solidárias do que anteriormente se deu a cooperação entre países. Então, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar em nome da professora Nilma e do professor Tomás, aqui da Unilab, pelo aniversário, né? Pelo aniversário da União Africana e pelo aniversário da Unilab. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Bom dia. Eu não estava ouvindo, não. Bom dia. Bom dia. Certo. Eu queria parabenizar esse dia, Dia da África, uma pequena reflexão. Se a África é o berço da humanidade, quer dizer que o ser humano começou em África. Comemorar esse dia, Dia da África, é comemorar
o Dia da Humanidade. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a exposição da professora Macaé e logo depois do professor Luiz Tomás. Bom, primeiro eu tenho que dizer que o tema dessa mesa, né, eu só me sinto confortável de estar aqui porque o professor Luiz vai falar também, porque educação em África é um tema sobre o qual eu não tenho a menor competência para poder dizer, né? Então, eu vou centrar a minha fala aqui muito mais na perspectiva da educação dos afro-brasileiros no Brasil e fazer uma apresentação das políticas educacionais que o Ministério da Educação tem desenvolvido para que a gente possa construir no nosso país cada vez mais o princípio do direito à educação para todos, né? E a gente trabalha muito com uma ideia que é para todos, todas e para cada um, que a gente não pode mais, no nosso país, deixar que nenhuma criança, nenhum adolescente, ele não tenha a garantia do direito à educação, da aprendizagem, de uma trajetória escolar sem interrupções e que garanta que todas as pessoas, então, possam ter a sua trajetória escolar, acadêmica, realizada da melhor forma possível. Eu queria fazer aqui, começar dizendo da perspectiva dos marcos jurídicos que a gente tem no que diz respeito à educação para as relações étnico-raciais e dizer de um marco que, para nós, é muito importante. Esse ano, nós estamos fazendo 10 anos da homologação da lei que inclui história e cultura da África, dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. É um marco porque é uma grande luta do movimento negro que se estendeu aí ao longo de todo o século XX, primeiro para ter garantido os seus direitos, né? Vamos dizer, os seus direitos sociais básicos, mas, mais do que isso, para ter reconhecida a contribuição da população negra na construção do nosso país e que a gente se veja representado nas nossas escolas. E aí eu acho que é importante, já que eu estou falando aqui para um público, né, que tem africanos de diferentes países, apesar de, no Brasil, e muitas vezes para países estrangeiros, a gente ter uma visão de que no Brasil não há racismo, né, ou que a gente vive aqui uma democracia racial, isso não é, de fato, a verdade sobre o nosso país. Nós temos ainda, né, muitas distinções no nosso país, e eu vou mostrar, na sequência, alguns indicadores educacionais. Nós vamos ver como é que o racismo no Brasil ele tem se traduzido numa situação desigual de acesso, de permanência e aprendizagem de crianças negras na trajetória, né, no percurso, nas instituições educacionais brasileiras. Então, 2003, acho que a segunda lei homologada pelo presidente Lula foi produzir essa mudança do ponto de vista dos currículos escolares. Em 2004, o Conselho Nacional de Educação construiu, então, diretrizes curriculares nacionais para que as escolas brasileiras pudessem fazer valer o que dizia a legislação, a Lei 10.639, quando altera a LDB para essa mudança curricular. Eu queria destacar aqui ainda, 2009, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que também é outro instrumento jurídico importante de garantias da população negra no Brasil, e aí que não trata somente da educação, mas que vai fazer uma discussão da questão da população negra em vários setores, né? Educação, saúde, moradia, habitação, algumas políticas que são fundamentais que a gente produzisse um recorte específico e diferenciado para a população negra. A Lei 12.711, que é de 2012. O ano passado foi um ano muito importante para a população negra brasileira. Nós tivemos, primeiro, a aprovação pelo Supremo da constitucionalidade das ações afirmativas. Os últimos 20 anos, nós batemos muito forte sobre a necessidade da instituição de cotas raciais para acesso da população negra nas universidades.
e o Supremo, ano passado, julgou constitucional as ações afirmativas, dentre elas cotas raciais para estudantes negros, né? E, em 2013, a Lei 12.796 altera o artigo 3º da LDB para também dizer, nos princípios da educação nacional, que é preciso considerar a diversidade étnico-racial do nosso país. Bem, eu acho que, colocando um pouco o que são os nossos marcos jurídicos, o que avança nos últimos anos, do ponto de vista da legislação, eu quero apresentar alguns indicadores da educação no nosso país, que eu acho que é muito importante. Toda a nossa luta, né, da mudança dos nossos marcos legais é porque a gente quer que se modifique esses indicadores que a gente está apresentando aqui. É que, no Brasil, né, ao longo de todo o século XX, apesar da gente dizer, né, da abolição da escravatura, negros e brancos nunca conseguiram ter a mesma inserção dentro da política pública educacional, desde o atendimento educacional, desde a educação infantil até a universidade. Então, esses dados eles mostram um pouco isso. Hoje, no Brasil, né, pelo censo de 2010, 51,07% da população brasileira se declara negra. O IBGE trabalha com duas categorias, que é preto e pardo, né? E que o movimento negro no Brasil entende que quem se declara pardo, se declara preto, né, é a população negra no Brasil. Mas, quando a gente pensa do ponto de vista do analfabetismo absoluto no nosso país, acima de 15 anos, a gente vê que, quando a gente faz o corte na população, né, que se autodeclara branco, só 7,1% dessa população a gente enquadra dentro de analfabetismo absoluto na população acima de 15 anos. Quando a gente considera quem são os analfabetos, 16,9%, entre a população negra, 16,9%, ainda acima de 15 anos, ainda se declara analfabeta, né? Quando a gente pensa no analfabetismo funcional, que são aquelas pessoas que têm menos de 4 anos de estudo, se a gente recorta na população negra, a gente tem 32,3% da população negra que não fez mais do que 4 anos de escolarização. E, entre os brancos, a gente vai ter 18,4%. Quando a gente vê taxa de atendimento à educação infantil, e eu quero destacar isso aqui, que a gente está falando do atendimento de crianças de 4 e 5 anos, porque, quando a gente pega o atendimento de 0 a 3, aí esse dado ele é muito pior, não é? Na verdade, no Brasil, nós temos ainda um baixo atendimento na educação infantil. A gente vê que, entre brancos, só 10,3% tem atendimento, e, entre a população negra de 4 e 5 anos, 8,9%. Quando a gente avalia a educação infantil, e aqui tem gente do MIEB, que é do Movimento de Educação Infantil, que pode me ajudar nesse debate, nós temos um mapeamento de que as crianças que têm menos acesso à educação infantil, né, além da gente ter essa desigualdade entre negros e brancos, essa desigualdade ela se acentua quando a gente está falando de crianças indígenas, quando nós estamos falando das crianças quilombolas e quando a gente está falando das crianças que moram na área rural, né? Nos pequenos municípios do nosso país, municípios de 10 mil, 11 mil habitantes, as crianças não têm acesso à educação infantil. Quando a gente trabalha educação básica, né, 45,1% da população negra na faixa etária de 18 a 29 anos não tinham completado o ensino fundamental, né? Dados do censo do IBGE de 2010. E 54,6% não havia completado o ensino médio, né? E, dessa população, 22,4% não frequenta a escola. Então, um outro dado importante da gente ver é o ensino médio. Quando a gente pensa o atendimento ao ensino médio brasileiro, a gente vê que 52,4% dos jovens brancos estão matriculados no ensino médio. Quando a gente pensa os jovens negros no Brasil, 28,2% dos jovens negros estão matriculados no ensino médio.
E no ensino superior, a gente tem uma diferença ainda enorme, e a gente tem que dizer o seguinte, a matrícula na educação superior, depois eu vou mostrar para vocês esses dados, ela cresceu enormemente no nosso país nos últimos 10 anos, e aí a gente pode dizer, também para a população negra cresceu muito, mas nós ainda estamos em condição de muita desigualdade quando a gente compara negros e brancos. Eu quero ainda mostrar aqui alguns gráficos, para vocês verem um pouco essa questão do atendimento. Então, olha o que era o Brasil no ano 2000, em amarelinho ali, e o Brasil em 2010, quando a gente está falando de creche, que é 0 a 3, e embaixo é pré-escola, atendimento para crianças de 4 a 5 anos. Né? A gente vê que nós aumentamos o atendimento, e esse dado aqui ele está cortado entre os 20% mais ricos da população brasileira e os 20% mais pobres. E aí não precisa eu dizer aqui que os 20% mais pobres é majoritariamente a maioria negra, né, no Brasil. Então, na educação infantil, vejam bem, né, quando a gente pensa crianças de 0 a 3, entre os 20% mais ricos, 36,3% das crianças de 0 a 3 têm atendimento em creche, quanto que, quando a gente corta nos 20% mais pobres, só 12,2% tem atendimento em creche. E na pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos, nós temos, entre os 20% mais ricos, 92% das crianças têm atendimento de pré-escola. E os 20% mais pobres, 67,8%. Nós temos aqui uma série de medidas que o Ministério da Educação vem trabalhando. No caso da educação infantil, nós temos um programa, que é o Brasil Carinhoso. Esse programa ele prevê não só a ampliação da rede de creches e pré-escolas, que a nossa meta é construir 6.000 creches no Brasil, né, até 2015. Então, a gente tem uma meta enorme para cumprir, fazer chegar a creche e pré-escola em todos os municípios brasileiros, mas a gente ainda tem uma questão importante. Nas regiões do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, né, é onde a gente tem ainda maior dificuldade de fazer chegar os empreendimentos para a construção de creche e pré-escola. Além disso, nós temos uma medida que ela é muito importante, que é aumentar o financiamento para aqueles municípios e para aquelas redes e sistemas de ensino que têm matrícula de educação infantil para a população mais pobre do país. Então, essas redes elas recebem um atendimento, um financiamento diferenciado, maior do que outras redes. Tá? Pode passar. Esse mapa também é um mapa bem interessante, mostra a taxa de crianças não alfabetizadas com 8 anos de idade no nosso país. Se a gente percebe bem esse mapa, nós vamos ver que a gente tem uma desigualdade muito grande quando a gente considera o sul do país e o norte do país, e nordeste. Né? Então, se a gente pegar lá o Paraná, no Paraná nós temos 4,9% das crianças de até 8 anos de idade que não sabem ler e escrever. Eu quero cumprimentar aqui o nosso secretário adjunto de Estado da Educação, Maurício, que está aqui. Bem-vindo, Maurício. E quero mostrar, por exemplo, o estado do Pará, não é? Que é um estado de dimensões continentais, é um estado que tem um número expressivo de comunidades quilombolas, também de comunidades indígenas. Os municípios são imensos, tem áreas extensas. Aqui tem uns paraenses ali, Zé e Raimundo podem dizer isso, mas Salomão está levantando a mão ali. O Pará tem uma taxa de 32,2% das crianças que não estão alfabetizadas até 8 anos de idade. Esse dado, gente, ele é um dado muito importante, porque nós sabemos que as crianças que não estão alfabetizadas até os 8 anos de idade, provavelmente elas vão ter uma trajetória escolar com muito mais percalços, a gente diria. Por isso é que ele é um marcador. É porque a gente precisa garantir que as crianças leiam, escrevam, né? Significa que elas têm que ter direito, garantia do acesso à educação. E começando lá da educação infantil. Isso também é uma configuração que nos vem do baixo atendimento que a gente tem à educação infantil e na educação de jovens e adultos, porque nós também sabemos que
uma criança que tem o pai e a mãe, que é alfabetizado, não é? Ela tem mais chance de se alfabetizar mais cedo e de ter uma trajetória escolar sem interrupção. Esse dado mostra a elevação das matrículas na educação superior. Então, vocês estão vendo ali, de 2001 até 2011, nós tivemos uma elevação de 150% nas vagas, né, novas vagas para matrículas na educação superior, mais um. E a gente vai ver qual que é o percentual de pessoas de 18 a 24 anos que frequentam ou já concluíram o ensino superior de graduação. Como que era essa taxa em 97 e como que é essa taxa em 2011, por regiões do país. Mas o que a gente quer chamar a atenção? É lá embaixo, ó. Quando a gente pensa brancos, né? Lá em 97, a gente tinha 11,4% de brancos que ou estavam cursando a educação superior ou tinham concluído a educação superior. E, em 2011, né, 25,6%. Quando a gente pensa a população negra, a gente fala assim, nós quintuplicamos, né, nós saímos de 2,2% para 10,7%, mas nós ainda continuamos completamente, vamos dizer, desiguais do ponto de vista de acesso à educação superior. Então, por isso, a importância, né, de políticas que focam na educação superior e que fazem esse recorte para a garantia do acesso da população negra. E aí eu quero apresentar rapidamente aqui 3 grandes ações do Ministério da Educação que contribuem para a gente mudar esses indicadores na educação superior, que é o ProUni, que é o financiamento para estudantes cujas famílias, né, têm uma renda menor, o financiamento do governo federal para que estudantes negros, estudantes indígenas e estudantes filhos de famílias ligadas ao programa Bolsa Família possam acessar o ensino superior. O ProUni é um financiamento público, mas essas vagas elas são financiadas em instituições privadas de educação superior. A mesma coisa é o FIES, que é um financiamento para a educação superior, também tem o foco nas universidades e instituições de ensino superior privadas, não é? E financia estudantes que não têm poder aquisitivo para acessar a educação superior. E, por fim, uma medida que vai mexer profundamente nas nossas instituições federais de ensino superior, que é a Lei de Cotas, né, que foi aprovada no ano passado e que esse ano é o primeiro ano de implementação, que faz uma reserva de vagas para estudantes cujas famílias têm uma renda até 1,5 salário mínimo per capita, e, dentre as vagas, né, também faz um recorte racial. Então, todas as nossas universidades, instituições federais de ensino, a partir do ano de 2013, estão implementando essa política de ação afirmativa, que é uma reserva de vaga para estudantes negros, estudantes indígenas e estudantes de famílias que têm baixo poder aquisitivo na educação superior. Aqui tem um pouco o desenho, depois a gente pode deixar aí esse material para todo mundo acompanhar. Foi o primeiro ano da implementação. Nós temos uma preocupação grande, que é não só o acesso, mas é a garantia da permanência desses estudantes. Por isso, o Ministério da Educação instituiu um programa, que é o Programa de Bolsa Permanência na Educação Superior, e os nossos estudantes negros, indígenas e que vêm de famílias que têm uma renda per capita até 1,5 salário mínimo, receberão uma bolsa permanência que os ajude a se manter na universidade. No caso de estudantes quilombolas e estudantes indígenas, não é? Que não são estudantes indígenas que vivem na cidade, mas estudantes indígenas que vivem em terra indígena, eles vão ter uma bolsa permanência com um valor maior, na verdade, é o dobro da bolsa permanência para o estudante que já mora na cidade. Só para concluir, né, eu queria dizer que esse ano nós estamos instituindo uma agenda importante em torno dos 10 anos da lei,
10.639. A gente tem aqui hoje a reunião da CADARA, que é uma comissão de assessoramento técnico do Ministério da Educação. Eu queria pedir que a equipe ficasse de pé, que a CADARA ficasse de pé. São professores, militantes do movimento negro, que há muitos anos vêm nessa luta para a gente mudar a condição da população negra. Aqui a gente tem professores de várias universidades, temos militantes do movimento sindical, representantes de governos municipais, mas, mais do que tudo, são militantes do movimento negro e atuam para que o Estado brasileiro transforme a sua relação com a população negra no nosso país. E dentro dessa agenda dos 10 anos da lei, uma ação importante, está ali os livrinhos da coleção História Geral da África. O Brasil fez a tradução para o português dos 8 volumes da coleção História Geral da África, e esse ano nós vamos financiar a produção do 9º volume da História Geral da África, trabalhando a questão da África e a diáspora, né? Os africanos na diáspora. Então, essa produção, esse financiamento, é uma parceria do Ministério da Educação com a Unesco, com vários pesquisadores africanos. Eu acho que é muito importante que o nosso país assuma essa responsabilidade nessa produção. E, além disso, nós estamos estruturando um programa, esse programa, Educação como Ponte Estratégica Brasil-África, pode passar, que é uma organização de toda a nossa cooperação internacional do Ministério da Educação com os países africanos, e nós estamos estruturando esse programa em 6 eixos sustentadores, um eixo que está ligado ao compartilhamento de práticas pedagógicas, um que está ligado ao intercâmbio da gestão educacional, e aí eu só quero dar exemplos. Nós temos tecnologias educacionais de avaliação de larga escala, de propostas de alfabetização para crianças, para a educação de jovens e adultos. Então, na verdade, nós estamos colocando isso à disposição. Sistemas de planejamento e informação, nós queremos compartilhar isso com os países africanos, claro, pensando numa perspectiva de que cada um dos países tem que dizer o que, em todas essas tecnologias que nós desenvolvemos no Brasil, o que pode ser útil. Não é? Porque para cada país, isso vai se dar de forma diferente. Na formação de professores, aqui a gente tem essa parceria do ECS, que é formação de professores e educação de jovens e adultos. Na educação superior, reestruturando o programa PEC-G e o programa PEC-PG, que é estudantes africanos e a inserção deles nas universidades brasileiras. Mas o que é mais importante que eu queria falar aqui para os pesquisadores africanos que estão aqui, que nós vamos criar um programa de intercâmbio para professores da educação básica do Brasil. E o que nós queremos, né, nesse programa de intercâmbio? Na verdade, que as universidades africanas possam, num projeto de cooperação, formar professores brasileiros. Porque a gente também considera que é fundamental. Nós sabemos muito pouco sobre África, temos que aprender muito, e a gente precisa aprender com vocês, que têm esse conhecimento, têm esse domínio, e a gente sabe que tem uma contribuição importante. Assim como a gente recebe aqui muitos estudantes da Unilab, a gente espera poder levar muitos professores brasileiros para ser recebidos nas universidades africanas. Obrigada, gente. A minha fala vai ser pouco breve, porque já estamos fora do tempo, mas, por outro lado, nós deveríamos ter o baobá aqui, onde a gente poderia discutir os problemas, e sem esse tempo do relógio, porque esse tempo do relógio muitas vezes nos pressiona bastante. Mas, então, o que eu queria trazer ao público são reflexões. A educação em África, direitos, saberes, desafios e perspectivas. Falar da África
é muita responsabilidade, porque a África é um continente. Há muitas Áfricas, mas também há uma África. Tenho amigos que me dizem, não fala da África, porque tem muitas Áfricas. Eu digo, não, tenho que falar da África, lembrando que também tem Áfricas. Há África e há Áfricas. Como tem Europa, tem Europas. Então, esse debate já terminei com meu amigo. A África. A realidade da África atual é complexa. A África é una e diversa. Diferentes mundos se encontram, o mundo colonial, o mundo pré-colonial e o mundo pós-colonial. Na África encontramos também diversas religiões, muçulmanos, cristãos, da religião tradicional africana, o culto dos ancestrais. Essa África que se confronta com a modernidade e tradição. E no século XIX, essa África foi caricaturada de uma maneira grosseira e que os próprios africanos não entendem. No século XIX surgiram grandes pensadores, entre outros Morgan, Taylor, que dizia o povo que estava fora da Europa eram animistas, não tinha religião. O povo que estava fora da Europa praticava magia. O povo que estava fora da Europa era primitivo, assim são selvagens. Os africanos entravam nessa categoria de primitivos e selvagens. Por que eu insisto nisso? Porque não podemos entender a África hoje sem entrar nessa lógica da história acadêmica, a história da nossa ciência, que sempre foi posto ao lado. Incluindo, havia os sábios, entre outros, o Hegel, que é o pai da historiografia europeia, dizia que os africanos não têm a história, porque não têm a escrita. A história só merece aqueles que têm a escrita. Ou seja, a África ficou fora desse universo humano do saber. Resumindo, havia, a partir do século XIX, os povos inferiores, que eram infantis, não tinham conhecimentos nem a racionalidade. São os africanos. Havia povos superiores que tinham conhecimento, a ciência, enfim. Esses dois mundos sempre se encontraram, mas ao mesmo tempo não se conheceram. E entrando na época da colonização, a África foi isso. Os africanos, a colonização, falando da colonização, é encontro de dois povos que não se conheceram e ainda digo, não se conhecem. Por quê? Porque cada um tinha a visão do outro diferente. E alguns começaram a refletir, os africanos, a pensar, será que o outro nos vê como ser humano? Surgiram muita literatura, sobretudo nos anos 60, havia uma literatura que aqui não está traduzido, perguntava, é uma civilização ou barbaridade? Falando da colonização. Eu queria insistir o fato colonial. O que é isso, a colonização? A colonização, para os africanos, é a lavagem do cérebro, onde você deixa de ser o que você é e você torna o outro. Essa é a colonização. Os africanos colonizados passaram por esse sistema de lavagem do cérebro, onde não poderiam falar a língua deles, não poderiam falar da religião deles, não poderiam pensar o mundo à maneira deles. A consequência disso, que eu chamo a situação colonial, não terminou, porque a colonização, um dos aspectos que ainda não está sendo estudado, é o efeito psicológico da colonização. As mentes colonizadas
como estão. Há algumas pesquisas que foram feitas sobre a mente de colonizado. O Mamoni, ele dizia a psicologia do colonizado é uma psicologia complexa, porque ele às vezes não se reconhece pelo efeito da colonização. Passou séculos a dizer que você é inferior, a sua cultura não serve, você não tem a tradição, você para de falar a sua língua, você não tem lógica, enfim. E esse tem umas consequências graves, psicológicas. São consequências que o Fanon já tinha falado, Frantz Fanon, na sua obra A Pele Negra, Máscara Branca. O efeito da colonização nas Antilhas, Martinique. Ele descobre que os afrodescendentes martiniqueses se achavam brancos, não se consideravam negros. A questão é, por que se acham brancos? Não é a culpa deles, é essa consequência psicológica da colonização, que ele não se reconhece mais como o negro. É uma das consequências. A outra consequência da colonização é os estudos que nós temos feito na atualidade sobre a economia monetária em África. A consequência, o que isso deu? Essa economia monetária, que os africanos não tinham essa noção do dinheiro, acumulação. Tem também os seus efeitos perversos. A ganância do poder de acumular, ser rico. O Fanon ainda insiste que muitas vezes, mesmo depois da libertação, o africano queria ficar no lugar do colono, o lugar onde o rico dominava. Esse é o problema interno que a África ainda tem, depois da independência. Então, se são os africanos, por que há contradições? E aí perguntamos, quem são esses africanos? Eles são africanos ou têm mente colonizada? Esse é um debate que os pesquisadores podem ainda avançar. Outro aspecto sobre a África, essa difusão moderna do conhecimento. O conhecimento, o saber. O que é o saber? Quem sabe? Quem tem direito de falar do outro? Essa é uma dinâmica que ainda falta pesquisa. O que é o saber? O saber é esse só que nós temos nas nossas universidades, a caráter eurocêntrica. Outros povos não têm saber. E qual o espaço do saber desses outros povos dentro da academia? Que ainda é tabu hoje falarmos isso na nossa academia. E outro impacto da colonização é a evangelização. A evangelização, essa religião, religar, você ligar com o transcendente, um ser supremo, seja Deus, seja Olorum, seja quem for. Como um ser humano pode se ligar com essa dimensão transcendente? A religião, religar com o invisível. Como que os outros povos se ligam com o invisível? Como que os africanos se ligam com o invisível? Esse é um tema da religiosidade africana, essa ligação com o seu ancestral, e quando se corta esse cordão umbilical, ele fica fora de si, ele está desequilibrado. O africano fica doente. A doença em África não é só física, mas essa doença de falta de ligação com os seus ancestrais, essa dimensão que eu chamo transcendente, que, de uma certa maneira, foram ainda cortados nessa visão de ver o mundo. O mundo tem que ser passado só por uma religião, que é contraditório. Enfim, nós temos ainda problemas que, quando se pensa da educação, o Kizerbo perguntava, o que é educação? O Kizerbo é um intelectual africano. Ele dizia, a educação
é a fonte onde o homem se torna um ser humano. E aí nos perguntamos, como reconstruir a educação em África diante desse desafio da tradição modernidade, diante do sistema colonial, cerebral, e não só, diante do confronto dos saberes. E alguns começaram a dizer, nós temos que renascer. Renascer significa nascer de novo, depois desse sistema de colonização, não só física, mas mental. Entre parênteses, esse sistema de colonização não está só na colonização mental em África, mas também está presente dos africanos da diáspora. É um processo que é difícil, mas temos que estar conscientes de renascer, a recuperar esse cordão umbilical, onde você não era pessoa, você era um instrumento de produção que deveria produzir. E outra dimensão, falando da educação em África, alguns pesquisadores africanos começam a questionar a pesquisa. Como fazer pesquisa em África diante de um objeto que é o africano, que tem uma dimensão bem diferente de um outro objeto? Exemplo, quando vocês perguntarem para os pesquisadores, utilizar o método entrevista, o africano que vive lá no interior nunca vai responder sim ou não. Primeiro, ele tem que ver se ele tem confiança do pesquisador para dizer as verdades. Senão, ele fala o que você quer ouvir. Como não temos tempo, eu vou rápido. O que é o ser humano na mentalidade africana? Eu concentro nisso. O ser humano é a confluência das forças. Estou falando a mentalidade africana. Essa confluência de forças que o ser humano está ligado ao invisível, ao mundo que está visível, mas também está ligado a si mesmo. No ser humano tem essas forças que estão circulando. E nessa circulação, o que se procura no saber africano é o ser humano encontrar o seu equilíbrio, harmonia. O que se procura no conhecimento africano é quando o homem chega ao equilíbrio. Uns podem chamar de felicidade, mas essa harmonia consigo mesmo, com o outro, com o universo. Essa é a base do saber do ser humano. Não tem sentido saber por saber enquanto você está infeliz. Não tem sentido. Não tem sentido ter o diploma se você não consegue fazer a gestão da sua própria vida. Não tem sentido. Não tem sentido você pousar-se de um professor enquanto você não consegue enxergar o outro como ser humano. Não tem sentido. A essência, resumindo, é essa: o homem que vai procurando de si mesmo, como um ser humano, na minha língua, como um muito, o ser completo, na sua completude, que ele sabe situar no seu espaço, na sociedade e no universo. Esse ser humano, que é a confluência de forças, que ele só pode se sentir como homem, enquanto ele tem o equilíbrio em si mesmo, é ali que se diz, essa é uma pessoa em África. Ser pessoa não é ter cabeça, tronco, membros, não. Ser pessoa é muito mais do que isso. Em África até dizemos, essa não é pessoa, e não é muito, ele não é pessoa. É uma pessoa que está andando, tronco, membro, mas não se considera pessoa. É uma pessoa doente, desequilibrada. É uma pessoa que não consegue falar com o outro. É pessoa problemática. É doente. A doença em África é esse desequilíbrio do ser humano.
E vocês vão perguntar, e agora? Como trazer esses conhecimentos na nossa academia? Esse é o grande desafio. A nossa academia está aberta a ouvir, a entender outros saberes, como poder pesquisar esses saberes que desde o século XIX e que hoje ainda continua a herança do século XIX, o ver o outro diferente, o outro como inferior, o outro como primitivo, o outro como mágico, que não tem religião. Essas consequências não são do século XIX, não. Século XXI, nós vivemos isso. Darwinismo social. A consequência, a aplicação dessa lei é que o outro inferior é selvagem, não tem saber, logo não tem espaço para refletir dentro da academia. O Thomas Kuhn dizia sobre a estrutura da revolução científica, o grande debate é criar novos paradigmas da ciência. O que é a ciência? Esse é o desafio para o pesquisador. Como que os outros entendem a ciência, o conhecimento? Essa ruptura de paradigma é que eu faço apelo aos pesquisadores. Como pesquisar a humanidade dentro da sua unidade, mas também da sua diversidade, do saber, do conhecimento? Esse é o grande desafio que eu lanço aos pesquisadores, o saber. O que é a ciência? A ciência, se faz só a maneira epistemológica a ocidental, não há outros paradigmas de fazer a ciência. Eu deixo essa reflexão. Como não temos o tempo, dizia o maliano Tierno Bocard que, olha, a escrita é uma coisa, o saber é outra. Não é que a gente sabe escrever, nós sabemos. Não. São duas coisas bem diferentes. A gente que sabe, não sabe escrever. A gente que sabe escrever, mas não sabe. Para terminar, dizia ainda o Ampateba, é um sábio africano, se quiseres saber quem sou eu, se quiseres que te ensine o que eu sei, deixa um pouco de ser o que tu és. Esquece o que sabes. E aí você vai me conhecer quem sou. Obrigado. Eu agradeço aos expositores da nossa mesa, agradeço aos presentes também, às pessoas que estão chegando agora para o nosso convite. A informação é que nós estamos fazendo conjuntamente, além do aniversário do Dia da África e dos 2 anos da Unilab, a 3ª reunião técnica internacional do Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos e Cooperação Sul-Sul, o ECOS, e também a 2ª reunião técnica da Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros, a CADARA, do Ministério da Educação, CECAD-MEC. É uma atividade conjunta e é uma atividade de comemoração e uma atividade também de reflexão das nossas relações Brasil-África. Nesse momento agora, eu gostaria de agradecer os nossos expositores da mesa, porque vamos passar para a 2ª fase das nossas comemorações, que é Dia da África e aniversário dos 2 anos da Unilab. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada. Eu chamo Reginaldo, cerimonial.